Eu sempre achei que dirigir de madrugada me deixava mais calmo. A cabine escura, a vibração constante do motor e a estrada longa pareciam funcionar como uma espécie de trilha sonora para meus pensamentos. Naquela noite, porém, a BR-316 tinha um ar diferente, quase pesado demais, como se o próprio asfalto estivesse cansado. O céu estava completamente fechado, sem lua, sem estrelas, só uma massa densa que deixava o ar mais úmido e frio do que o normal. A luz dos faróis corria pela pista, revelando apenas uma faixa estreita de chão rachado, iluminando por segundos pequenos detalhes. Placas enferrujadas, mato alto balançando sem vento, marcas antigas de pneus que pareciam viradas para onde não deveriam. Eu estava levando uma carga simples, mas meu humor não era dos melhores. Havia um silêncio dentro de mim que eu não sabia explicar direito, uma inquietação que começou horas antes, ainda no pátio do posto. Minha mão suava no volante, mesmo com o ar gelado entrando pelas frestas da janela. Era como se algo estivesse me observando desde o momento em que dei partida no caminhão. A estrada estava vazia demais. Não é comum ficar tanto tempo sem ver outro farol, nem um carro, nem moto, nem mesmo aquelas caminhonetes velhas que sempre aparecem carregando mercadoria irregular. Nada. Só eu e o som distante do motor ecoando por entre as árvores. Foi por volta das 2 da manhã que a sensação começou a me sufocar de verdade. A floresta dos dois lados parecia ter ficado mais densa, mais escura, como se as copas se fechassem acima da pista. Às vezes, a luz dos faróis batia em troncos tortos que pareciam formar silhuetas humanas, como se estivessem viradas para mim, imóveis. Quanto mais eu dirigia, mais forte era a impressão de que eu estava sendo seguido. Não por um carro, não por gente, por algo que não precisava de rodas. Meu estômago se apertou quando notei o primeiro detalhe realmente estranho. A mesma placa velha e torta anunciando um povoado que eu tinha passado 20 minutos antes. A mesma ferrugem, o mesmo amassado, o mesmo ponto no solo onde o mato seco desenhava um círculo imperfeito. Eu diminuí a velocidade, tentando me convencer de que tinha me confundido, mas meu corpo não acreditou em nenhuma explicação lógica. A estrada não dava curvas suficientes para me trazer de volta ao mesmo ponto. Aquilo não fazia sentido. Quando olhei pelo retrovisor, algo fez meu coração acelerar sem aviso. Atrás do caminhão, bem no centro da pista, havia uma sombra parada. Ela tinha um formato humano, mas muito alongado, como se tivesse braços que chegavam quase até o chão. Estava imóvel, sem rosto, sem detalhes, apenas uma mancha escura onde não deveria existir nada. Pesquei por um segundo. A sombra desapareceu. Ou talvez tivesse apenas se movido rápido demais para que eu acompanhasse. Meu peito ficou tão apertado que precisei respirar fundo várias vezes, mas o ar parecia mais denso, como se a cabine tivesse encolhido ao meu redor. Eu estava sozinho, mas a cada quilômetro sentia mais claramente que não estava. A estrada havia mudado e algo caminhava comigo. Eu tentei me convencer de que estava cansado demais, que o escuro estava pregando peça na minha cabeça. Mas quanto mais tentava racionalizar, mais a estrada parecia me desafiar. Era como se cada metro avançado só me empurrasse mais fundo em um lugar que não devia existir. A neblina surgiu sem aviso. Primeiro como um fiapo leve tocando para-brisa, depois se espalhando até formar um manto espesso que engolia tudo, até meus próprios faróis. A luz batia na névoa e voltava em um brilho apagado, quase doentio. Minha visão não alcançava 10 metros adiante. Assim que diminuí a velocidade, notei algo na beira da pista. Uma figura parada, quase estatuesca. E, dessa vez, não parecia ilusão. A silhueta era desproporcional, com ombros estreitos demais para o tronco, cabeça ligeiramente inclinada, como se observasse cada movimento meu. As pernas eram longas demais, e os braços pareciam pendurar sem peso, quase sem osso, como tecido molhado. Meu peito pareceu encolher. Senti minhas costas formigarem, como se alguém estivesse atrás de mim dentro da cabine, respirando lentamente perto do meu pescoço. Eu não tive coragem de olhar no retrovisor. A figura deu 2 passos para frente. Não ouvi nada, mas vi o jeito que o corpo dela se movia, lento, calculado, como quem não tem pressa porque sabe que o destino não vai sair correndo. Eu acelerei. O caminhão demorou a reagir, como se o motor estivesse pesado demais.
Cada mudança de marcha parecia arrastar a cabine inteira, e a estrada diante de mim começou a se estreitar ainda mais. As árvores dos dois lados estavam tão próximas que a copa quase tocava o teto do caminhão. Por um instante, vi aquela coisa novamente, agora do lado direito da pista. A névoa escondia os detalhes, mas eu percebi as proporções anormais, os movimentos quase líquidos. Era como se ela se deslocasse sem tocar totalmente o chão. Cada vez que o caminhão avançava, ela reaparecia adiante, sempre na beira do asfalto, sempre me observando. Eu apertei o volante até meus dedos doerem. Meu corpo tremia e eu mal conseguia sentir as pernas. Minha respiração estava curta, fragmentada, e mesmo dentro da cabine fechada eu podia jurar que sentia o cheiro de terra molhada e algo mais fundo, mais antigo, como madeira apodrecida e fumaça de fogueira antiga. Esse cheiro despertou uma memória que eu nem sabia que guardava. Histórias que eu ouvia dos caminhoneiros mais velhos, lá no começo da minha carreira. Eles falavam de entidades que vagavam por estradas antigas, espíritos ligados a rituais do interior, guardiões de caminhos que não gostavam de ser atravessados por quem não devia. Na época, eu ria. Achava que era conversa de bar para assustar novato. Mas naquela noite eu não estava rindo. Nem tinha força para isso. Quando a estrada finalmente fez uma curva longa, eu virei o volante, torcendo para perder a visão daquela coisa. A névoa ficou mais pesada, e por alguns segundos eu não enxerguei nada além de branco. O caminhão avançou às cegas, e minha mente se encheu de uma certeza desagradável. Se eu parasse, se eu reduzisse demais, aquilo subiria na cabine. Assim que a neblina clareou um pouco, meu estômago virou gelo. No acostamento, bem ali na curva, a figura estava de frente para mim. E agora eu conseguia ver um pouco mais. Pele escura como carvão úmido, textura irregular como madeira queimada, braços longos demais, com dedos finos compridos, e a cabeça sem rosto. Só uma superfície lisa, levemente inclinada, como se sentisse minha presença sem precisar de olhos. Eu passei por ela rápido. Rápido demais. Mesmo assim, juro que senti, por um instante, a temperatura dentro da cabine cair bruscamente, como se algo tivesse passado por mim, atravessado o espaço, tocado meu ombro com uma curiosidade fria. Eu não estava lidando com um animal, nem com um espírito comum. Aquilo parecia parte de uma lenda muito mais antiga do que qualquer estrada asfaltada. E a pior parte é que, mesmo acelerando, eu sabia que não tinha deixado nada para trás. Aquela coisa estava me acompanhando, e cada vez mais perto. A estrada continuou se transformando aos poucos, como se estivesse dobrando suas próprias regras. Eu dirigia há anos naquela região, conhecia cada posto, cada curva perigosa, cada trecho onde a pista rachava sempre do mesmo jeito. Mas nada ali batia com a realidade. A BR-316 parecia ter sido reconstruída durante a madrugada por mãos que não entendiam bem o que era uma estrada humana. Depois da aparição mais próxima daquela criatura, meus pensamentos ficaram confusos. Senti como se meu cérebro estivesse envolto por um pano quente, abafado, que apagava minhas memórias enquanto tentava me manter atento ao volante. A neblina começou a se dissipar, mas a escuridão tomou lugar com a mesma força. A luz dos faróis cortava sombras que pareciam se mover sozinhas, como se o mato alto respirasse. A cada quilômetro, as árvores mudavam de aparência. Troncos mais grossos, cascas mais retorcidas, galhos secos se curvavam sobre a pista como braços esticados. Eu começou a notar algo estranho nas margens da estrada. Pequenos totens de madeira, fincados no chão, alguns desmoronando, outros intactos. Tinham símbolos entalhados, linhas tortas e repetidas, como espirais figuras humanas esticadas. Eles apareciam em intervalos irregulares, às vezes muito próximos, às vezes a dezenas de metros. Lembrei das histórias dos povos antigos daquela região, lendas sobre trilhas espirituais protegidas por guardiões que não permitiam que mortais cruzassem seus caminhos sem permissão. A tensão em meu peito só aumentou. Parecia que eu havia saído da rota sem perceber, que o asfalto tinha me puxado para um trecho esquecido ou proibido. Quando olhei no retrovisor, meu coração saltou no peito. A criatura estava mais perto do que nunca. Ela vinha caminhando no centro da pista, sem pressa, mas seu corpo parecia mais definido. A pele irregular brilhava sob a pouca luz, como se fosse feita de resina escura.
As pernas eram longas demais e dobravam de um jeito que não parecia natural. E os braços arrastavam quase no chão, balançando em movimentos lentos e calculados. Mesmo sem rosto, meu instinto me dizia que ela estava focada em mim, que cada passo era dado com a intenção de me alcançar, não pela velocidade, mas pela inevitabilidade. O pânico tomou conta de mim e eu acelerei até o motor urrar, mas a estrada começou a mudar novamente. Foi então que notei algo absurdo, uma curva que não existia. Um desvio para a direita que jamais esteve naquele trecho. Eu conhecia a BR como conhecia minha própria mão, e aquele caminho simplesmente não era real. O asfalto era mais escuro, como se tivesse sido queimado. As linhas brancas estavam apagadas e tortas. Árvores secas se inclinavam sobre a pista, criando um corredor estreito que parecia engolir a luz dos faróis. A sensação de ar preso no peito ficou insuportável. Por um segundo, pensei em ignorar a curva, mas a estrada principal parecia desaparecer à minha frente, sumindo na escuridão. Foi como se o próprio caminho tivesse me empurrado para dentro daquele desvio. Entrei na curva sem escolha. O caminhão balançou forte. A cabine tremeu. A direção ficou mais pesada. Tudo à minha volta parecia mais estreito, como se o mundo estivesse sendo esmagado contra mim. Assim que o caminhão se alinhou à nova estrada, senti uma mudança brutal no ar. O cheiro de terra molhada ficou mais intenso, misturado agora com um odor amargo de resina queimada. Minha pele arrepiou dos pés à cabeça. Cada músculo do meu corpo parecia querer fugir, mesmo que eu não tivesse para onde correr. Os totens aumentaram de número. Agora estavam fincados dos dois lados da pista, alinhados em silêncio, como se fossem testemunhas de algo prestes a acontecer. Alguns tinham pedaços de tecido velho pendurados, outros traziam ossos pequenos amarrados com fibra vegetal. Eu não queria imaginar que tipo de ritual aquilo representava. Foi então que ouvi, não um som, mas a sensação de que algo havia entrado na cabine. Como se o ar tivesse mudado de densidade. Como se um peso invisível se instalasse no banco do passageiro. Sem virar a cabeça, eu soube. Ela não estava mais apenas me seguindo pela estrada. Ela estava dentro comigo. Eu não queria olhar para o lado. Não queria confirmar a sensação insuportável que percorria meu corpo como se fosse gelo líquido. Mas a presença ao meu lado era tão forte, tão densa, que parecia moldar o ar em volta dela. Cada inspiração parecia atravessar algo que não pertencia ao meu mundo. Mantive meus olhos fixos na estrada. O asfalto parecia mais estreito, mais escuro, quase derretido. Os totens de madeira, agora em maior quantidade, projetavam sombras que se esticavam pelo caminho como dedos compridos tentando agarrar o caminhão. A luz do faróis tremulava, como se tivesse dificuldade de cortar aquela atmosfera pesada. A presença ao meu lado não se movia, mas era impossível ignorá-la. O cheiro de resina queimada e terra úmida ficou tão forte que parecia entrar pelos meus poros. Meu corpo inteiro estava tenso. Meus ombros doíam. Minhas mãos suavam tanto que o volante escorregava. Minha garganta ardia, como se eu estivesse respirando fumaça invisível. Eu sabia que ela estava olhando para mim, mesmo sem ter olhos. Sabia que estava inclinada, analisando cada movimento meu, como se quisesse entender o que eu era. Não senti ódio vindo dela, mas uma curiosidade sombria, instintiva, como a de um predador estudando a presa antes de atacar. Meu peito começou a doer. Era um aperto profundo, pesado, como se algo estivesse pressionando minhas costelas por dentro. Minha visão embaçou por alguns segundos. Tentei engolir, mas minha boca estava seca demais. A cada quilômetro que passava, parecia que minha energia estava sendo drenada, puxada por fios invisíveis. Reuni toda a coragem que eu tinha, ou talvez o resto dela, e ajeitei os olhos, não para o lado, mas para o para-brisa. Precisava encontrar algum reflexo, alguma pista, algo que me dissesse o que estava dentro da cabine comigo. O vidro refletia apenas fragmentos, distorcidos pela trepidação da estrada. Mas consegui ver um contorno. Alto, instável, como se a forma não fosse sólida o suficiente para manter uma silhueta constante. Braços longos demais, dobrado de forma que o ombro quase tocava o banco. A cabeça, caída para um lado, como se estivesse tentando se alinhar a mim. O reflexo parecia se mover num ritmo próprio, lento e investigativo.
Minhas pernas tremeram. Senti algo aproximar-se de mim dentro da cabine, não fisicamente, mas como uma pressão, como se a presença quisesse ocupar o espaço que ocupava. O ar ficou tão pesado que meus pulmões tiveram que lutar para puxar qualquer fôlego. Era como respirar dentro de água grossa. Eu sabia que não podia parar. Não podia pisar no freio. A estrada parecia viva, como se estivesse pulsando sob caminhão, e eu tinha a sensação clara de que, se eu reduzisse, seria engolido por ela. De repente, o rádio do painel se acendeu sozinho. A luz vermelha que nunca funcionava brilhou forte, iluminando a cabine com um tom doentio. Eu não tinha tocado no aparelho. Ele simplesmente ligou. Os botões estalaram devagar, como se alguém invisível estivesse pressionando, testando cada função. Depois, veio o chiado. Não era som de frequência perdida. Parecia a respiração. Profunda, irregular, lenta. Meu coração disparou. O chiado se misturava com aquela sensação de presença ao meu lado. Era como se ela estivesse tentando falar comigo, mas não tivesse a ferramenta certa para isso. Como se o rádio fosse o único canal possível. Então, no meio do chiado, ouvi meu nome. Baixo, arrastado, fragmentado. Mas era meu nome. Aquele som atravessou minha espinha inteira como uma lâmina fria. Senti as mãos quase soltarem o volante. Meu corpo inteiro queria desabar, mas o caminhão seguia, firme, quase automático, como se ele próprio entendesse que parar seria o fim. Eu não conseguia pensar em nada que explicasse aquilo. Nem espírito de estrada, nem lenda antiga, nada. Aquela coisa não me chamava como um fantasma chamaria alguém. Parecia reconhecer algo em mim. O rádio desligou sozinho. A presença pareceu se inclinar, e foi naquele instante que a estrada à frente se abriu para algo completamente inesperado. Um grande arco de madeira escurecida, retorcida como raízes antigas, atravessando a pista. Símbolos entalhados brilhavam fracamente, refletindo meus faróis. Era como atravessar um portal esculpido por mãos humanas, e não humanas ao mesmo tempo. Eu sabia, no fundo da alma, que ao cruzar aquele arco, qualquer chance de voltar para a estrada real desapareceria. Mas eu não tinha escolha. A criatura dentro da cabine parecia esperar por isso. E eu passei. Assim que cruzei o arco, a estrada mudou de novo, mas dessa vez não era só aparência. Era como se o mundo inteiro tivesse ficado mais silencioso. A vibração constante do motor parecia abafada, como se estivesse rodando debaixo d'água. A luz dos faróis não avançava como antes. Ela era engolida pelo ar pesado, que parecia mais espesso a cada metro. Olhei reto, concentrado, mas meu corpo tremia tanto que eu mal sentia os músculos. A presença ao meu lado não tinha ido embora. Pelo contrário, era como se tivesse ganhado forma, densidade. Agora eu podia perceber o peso dela, quase como de alguém sentado ali de verdade. A cabine parecia menor, mais apertada. Minha própria respiração batia contra algo que não era o ar. Os totens se tornaram tão numerosos que pareciam formar paredes. Cada tronco tinha símbolos entalhados e alguns brilhavam como brasa. As sombras deles avançavam pela pista, retorcidas, se movendo como se fossem vivas. Era impossível não pensar que eu tinha sido puxado para dentro de um lugar onde caminhoneiro nenhum deveria estar. Então, lá na frente, algo começou a tomar forma. A estrada terminava em um clearing circular, uma espécie de clareira aberta no meio da mata. O asfalto ali era irregular, como se tivesse sido quebrado e remendado várias vezes. Totens maiores, de quase 2 metros de altura, formavam um círculo perfeito ao redor. E no centro, havia uma mancha escura no chão, algo que o farol mal conseguia definir. Uma textura estranha, brilhante, viscosa, como se a terra tivesse sido derretida. Quando o caminhão se aproximou, o motor perdeu força de repente. Eu pisei no acelerador, mas ele não respondeu. O ronco sumiu aos poucos, como se estivesse sendo drenado para fora da máquina. Em poucos segundos, o caminhão morreu completamente. O silêncio que veio depois não era normal. Era profundo demais, antigo demais. Um silêncio que parecia ter sido construído por algo consciente, um vazio preparado para me receber. Foi aí que senti a criatura se mover pela primeira vez desde que aparecerá na cabine. Não ouvi som algum,
mas senti o ar mudar. Frio, cortante, como se a presença tivesse se descolado do banco e assumido forma própria dentro da cabine. Meu coração batia tão forte que doía. Tentei mexer meus braços, minhas pernas, mas era como se algo estivesse segurando meu corpo inteiro, não fisicamente, mas como um peso psicológico esmagador. E então, lentamente, a criatura se ergueu ao meu lado. Eu a vi apenas pelo canto dos olhos no reflexo do para-brisa. Era mais alta do que parecia antes, quase tocando o teto da cabine. Os braços longos agora estavam dobrados, como se finalmente tivesse músculos. A pele irregular parecia viva, movendo-se em ondas sutis. A cabeça se aproximou do vidro, inclinada, como se estivesse sentindo o ar antes de agir. Eu sabia que, se olhasse diretamente para ela, perderia qualquer controle que ainda tinha. Mas ela não queria destruir a cabine. Não queria me atacar de imediato. Ela queria que eu descesse. Senti isso na alma, como se a criatura estivesse empurrando a ideia para dentro da minha mente, como se me convidasse, ou me convocasse, para o centro daquela clareira. Minhas mãos se moveram sozinhas, abrindo o cinto de segurança. Minhas pernas começaram a responder de forma automatizada. Quando percebi, a porta já estava entreaberta e o ar pesado lá de fora invadia a cabine com cheiro de resina, terra molhada e algo metálico. Pisei no chão. A terra sob meus pés vibrava levemente, como se estivesse respirando. Os totens ao redor pareciam me observar. A mancha escura no centro da clareira brilhava mais forte à medida que eu me aproximava. A criatura saiu da cabine atrás de mim. Não caminhou. Apenas apareceu, como se tivesse atravessado a matéria. Ela ficou perto o suficiente para que eu sentisse a temperatura do ar mudar atrás de mim. E então, pela primeira vez, ela se moveu de uma forma diferente. Ergueu o braço. A ponta dos dedos longos, finos, quase translúcidos, apontou para o centro da clareira. Eu sabia o que aquilo significava. Caminhei. A cada passo, sentia uma pressão se acumulando na nuca, no peito, nas costas, como se uma força invisível estivesse empurrando minha presença para aquele ponto. Quando cheguei bem no meio, a terra parecia pulsar sob meus pés. Meu corpo inteiro formigava, como se estivesse prestes a ser arrancado de dentro de mim. Foi então que uma memória surgiu do nada, algo que eu nunca deveria ter lembrado. Quando eu era criança, no interior, meu avô me contava histórias sobre caminhos espirituais. Trilhas que não apareciam nos mapas, acessíveis só a quem era escolhido ou marcado. Ele dizia que algumas pessoas carregavam o espírito de trilhas antigas sem saber, nascendo com a sina de servir de ponte. Uma ponte entre o nosso mundo e o outro. Naquela clareira, com aquela criatura atrás de mim, eu finalmente entendi o que aquilo queria. Não era minha vida, era meu caminho. Eu tinha sido puxado para ali porque carregava algo, talvez desde pequeno, talvez desde sempre, que ligava aquela entidade ao mundo humano. A criatura se aproximou mais. O ar ficou tão pesado que era quase sólido. Senti um toque, não físico, mas energético, atravessando minhas costas como uma onda fria. E então, tudo ficou branco. A estrada desapareceu. A criatura desapareceu. A clareira sumiu. Quando recuperei a consciência, estava sentado na boleia do caminhão, parado no acostamento da BR-316, com o sol da manhã batendo forte no para-brisa. O rádio estava desligado. O motor funcionando como se nada tivesse acontecido. Nenhum totem. Nenhuma criatura. Nada. Mas quando olhei para o retrovisor, vi uma marca escura no banco do passageiro, como se algo tivesse sentado ali. Uma sombra que não reagia à luz. E, no fundo da minha cabeça, uma certeza inabalável. A estrada não tinha terminado comigo. Só estava esperando a próxima noite. Eu sempre gostei de pegar a estrada de madrugada. O silêncio me deixava mais atento e o brilho dos faróis parecendo cortar o mundo ao meio era quase terapêutico. Mas naquela noite, logo no começo da minha viagem pela BR-424, eu sentia a diferença no ar. Era como se a escuridão tivesse mais peso do que o normal, grudada no para-brisa, espessa, abafada. Eu ajustei o rádio e tentei me distrair, mas nem a música parecia atravessar aquele breu. A estrada ali era estreita, cercada por uma mata que se erguia como paredes vivas.
As árvores estavam tão fechadas que mal deixavam a lua entrar. O asfalto já parecia antigo, rachado em vários pontos, como se ninguém passasse ali há muito tempo. Eu segui firme, mas a sensação de estar sendo observado começou a me incomodar. Não era paranoia comum de caminhoneiro cansado. Era algo mais profundo, instintivo, como quando você entra num lugar que simplesmente não te quer ali. Foi então que vi o clarão. Primeiro pensei que fosse um raio muito distante, mas não havia tempestade, nem nuvem alguma. O clarão veio de cima das árvores, um brilho dourado, quente, intenso, que descia como se procurasse alguma coisa no chão. Ele não parecia iluminá-las, parecia queimá-las sem fogo. O brilho se movia devagar, em círculos, como se sondasse o ar. E a luz era tão estranha que meu estômago se revirou. Eu reduzi a velocidade. O caminhão vibrou levemente, como se sentisse o mesmo desconforto que eu. Por algum motivo, eu não conseguia tirar os olhos daquele brilho, mesmo enquanto tentava manter o caminhão na linha certa. Era lindo e assustador ao mesmo tempo, como ouro vivo derramado no ar. O clarão se aproximou da estrada. As sombras das árvores fugiam dele, projetando formas tremidas no asfalto. Eu encostei o caminhão no acostamento, respirando fundo, tentando entender o que estava vendo. A luz parecia pulsar, como se tivesse um coração próprio. Quanto mais ela chegava perto, mais o ar esquentava. Eu senti o suor escorrendo pela nuca, mesmo com o ar-condicionado ligado no máximo. O cheiro também mudou. Primeiro senti algo parecido com ferro quente, depois uma essência doce, quase enjoativa, como mel queimado. Era impossível explicar direito, mas era completamente antinatural. Então eu a vi. A luz se condensou, tomando forma. Uma figura feminina apareceu no meio da estrada, feita de um brilho dourado tão forte que a silhueta parecia sólida. Ela tinha o corpo esguio, quase alongado demais, e o rosto não era exatamente um rosto, era mais como uma máscara lisa de ouro, sem olhos visíveis, mas eu sabia que ela me olhava. O cabelo parecia fumaça dourada, flutuando sem vento algum. Onde seus pés tocavam o chão, o asfalto ficava luminoso por alguns segundos, como se tivesse sido derretido por dentro. Meu peito apertou. Eu não conseguia desviar o olhar. Era como encarar alguma coisa que nunca deveria ser vista por humanos. Algo ancestral, poderosa, irritada. A sensação era de que minha alma estava sendo puxada para fora pela luz dela. Quando dei por mim, meus dedos tremiam no volante. Eu tentei engatar a marcha, mas a criatura inclinou a cabeça suavemente para o lado, como se estivesse curiosa com meu medo. A luz ao redor dela ficou mais intensa e a temperatura na cabine subiu de forma absurda. Eu senti a pele do rosto formigar, como se estivesse perto de mais uma fogueira invisível. Foi aí que a figura deslizou um passo em minha direção. Não caminhava, apenas atravessava o chão como se flutuasse milímetros acima dele. Eu ouvi um estalo seco vindo do painel do caminhão, não por causa dela, mas por causa do calor intenso que parecia distorcer o ar. O instinto finalmente gritou dentro de mim. Engatei a marcha e acelerei, arrancando com força, sem olhar para trás. O caminhão tremeu e cantou, mas eu só pensava em me afastar daquela luz, daquela presença, daquele olhar invisível. Quando a curva seguinte finalmente chegou, eu virei com tanta pressa que quase subi no barranco. Só quando entrei novamente num trecho mais escuro, o clarão desapareceu atrás de mim. Mas a sensação de que não estava sozinho naquela estrada continuou presa nas minhas costelas. E eu sabia, no fundo, que aquela criatura não tinha aparecido por acaso. Ela estava procurando por mim. Eu dirigi por vários minutos tentando recuperar o fôlego, mas parecia que o ar não voltava ao normal. Quanto mais eu avançava, mais a estrada parecia se encolher, como se estivesse afunilando atrás do caminhão. O retrovisor mostrava só um breu sem fundo, mas eu tinha a sensação incômoda de que o clarão continuava lá atrás, escondido entre as árvores, esperando baixar a guarda. A estrada começou a descer em curvas lentas e a mata ficou ainda mais densa. Os troncos das árvores pareciam colunas antigas, cobertas de musgo, e as copas se entrelaçavam acima de mim, formando uma espécie de teto natural que engolia a luz da lua. O farol do caminhão iluminava faixas estreitas de vegetação, revelando cipós grossos, galhos retorcidos e a impressão constante de movimentos rápidos entre as sombras.
A cada poucos quilômetros, surgia uma placa velha enferrujada apontando o nome do trecho: Estrada Morta. Eu já tinha ouvido esse nome de colegas, mas sempre como piada de boteco. Naquele momento, nada parecia brincadeira. Aquele nome fazia sentido demais. Meu corpo estava tenso. Cada músculo parecia pronto para reagir, mesmo sem saber ao quê. A direção estava firme nas minhas mãos, mas meus dedos suavam. O cheiro do mel queimado ainda parecia preso nas minhas narinas, como se tivesse impregnado o ar ao meu redor. Foi quando o brilho voltou. Não na estrada, mas entre as árvores. Pequenos pontos dourados começaram a piscar dentro do mato, como fragmentos daquele clarão, se movendo paralelos ao caminhão. Primeiro achei que fossem reflexos dos faróis, mas eles brilhavam por conta própria, pulsando devagar, seguindo meu ritmo na pista. Eu acelerei um pouco, tentando manter a velocidade estável. Os pontos aumentaram, surgindo em mais lugares, acompanhando a descida da estrada como se me escutassem. A mata que antes era só escura agora parecia viva, respirando um calor estranho, um calor que eu sentia mesmo com o vidro fechado. O caminhão vibrava mais forte do que o normal. O motor parecia reagir ao ambiente, como um animal assustado. Eu sentia minha respiração falhar de vez em quando, e o silêncio dentro da cabine ficou tão pesado que eu comecei a ouvir meu próprio coração, não como batidas, mas como ondas de pressão no peito. O brilho nas árvores começou a mudar de comportamento. Ele não apenas acompanhava, ele se aproximava. Os pontos dourados ficavam maiores, mais intensos, como se o mato estivesse pegando fogo por dentro, mas sem fumaça. E, no meio desse brilho todo, eu vi uma sombra se deslocando, alta, esguia, com movimentos lentos demais para serem humanos. Aquela silhueta caminhava entre os troncos, sempre mantendo a mesma distância de mim, mas totalmente visível entre os clarões. Às vezes eu perdia de vista, mas segundos depois ela surgia de novo, como se estivesse atravessando a mata sem esforço algum. O contorno do corpo era feminino, mas alongado de um jeito que parecia errado, como se os ossos fossem mais longos do que deveriam ser. O cabelo brilhava, flutuando ao redor da cabeça como fumaça dourada. Era ela, a mesma entidade da estrada. Eu apertei mais forte o volante. Senti o estômago afundar no momento em que percebi. Ela não aparecia só no meu campo de visão. A criatura estava me cercando. O brilho não era um acidente. Era como se a mata estivesse avisando a presença dela. Eu tentei não olhar, mas era impossível. A cada vez que meu olhar desviava para a lateral, lá estava ela, deslizando entre os troncos, mantendo o mesmo ritmo do meu caminhão. Não corria, não caminhava. Era como se ela simplesmente se movesse pelo espaço sem depender do chão. A temperatura dentro da cabine aumentou de novo. Eu tirei o boné e joguei no banco do passageiro, passando a mão no rosto suado. O ar parecia denso o suficiente para mastigar. Minha garganta arranhava, como se eu respirasse vapor quente. Foi quando a criatura fez algo que gelou minha coluna. Ela parou. Simplesmente parou, como se tivesse encontrado o ângulo perfeito para me observar. E então, lentamente, a máscara de ouro que servia como rosto se virou diretamente para mim. A luz dourada ao redor dela pulsou, como se estivesse reagindo à minha atenção. O caminhão deu um leve tranco, como se engasgasse. E naquele microsegundo, eu sentia algo dentro de mim, não físico, mas emocional, ser puxado. Como se a criatura estivesse tentando entender o que eu era por dentro. Como se estivesse colocando a mão em algo invisível que pertencia a mim. Eu forcei os olhos de volta para a estrada e acelerei mais forte. O ronco do motor finalmente subiu, e os pontos de luz começaram a ficar para trás. A criatura se tornou apenas um borrão dourado entre as árvores. E depois sumiu. Mas o calor não foi embora. Nem a sensação de estar sendo seguido. Na verdade, parecia que ela tinha entendido alguma coisa sobre mim, e agora sabia exatamente para onde eu estava indo. A descida finalmente terminou, mas a sensação de alívio não veio. Pelo contrário, assim que o terreno voltou a ficar plano, percebi que a estrada parecia diferente. As faixas amarelas estavam quase apagadas, o asfalto irregular, como se tivesse sido derretido em alguns trechos e resfriado rápido demais. As árvores, antes fechadas, agora estavam mais distantes da pista,
mas não de um jeito natural. Era como se tivessem sido empurradas para trás. Retas demais. Alinhadas demais. Como se alguém tivesse desenhado aquele corredor à força. Eu continuei dirigindo, mas uma inquietação pesada cresceu dentro de mim. Minha mente repetia que algo estava errado com o espaço, com as distâncias, com a própria estrada. Parecia maior por dentro do que era por fora, como se cada quilômetro tivesse o dobro de tamanho. Eu olhava o GPS de tempos em tempos, mas a tela travou no mesmo ponto do mapa. A seta do meu caminhão estava congelada, mesmo eu seguindo em frente. A trilha sonora da madrugada se transformou em um silêncio absoluto. A vibração do motor era a única coisa me conectando ao mundo real. Foi aí que vi de novo o brilho dourado. Dessa vez, não vinha das árvores. Vinha do retrovisor. Um ponto de luz surgiu lá atrás, minúsculo, quase imperceptível, mas crescendo rápido demais. Eu senti minha respiração travar antes mesmo de entender o que estava vendo. O brilho não saltava, não piscava. Ele se movia em linha reta, constante, como se estivesse vindo na minha direção com uma paciência mortal. Eu apertei o acelerador. O motor respondeu, mas a estrada parecia não colaborar. A paisagem não mudava. Os mesmos arbustos secos, as mesmas rachaduras no asfalto, os mesmos galhos no acostamento. Era como se eu estivesse preso numa repetição perfeitamente disfarçada. O brilho se aproximava mais rápido. Quando ele ficou grande o suficiente para iluminar parte da estrada atrás de mim, eu senti o calor bater na nuca, mesmo com o vidro fechado. O interior da cabine ficou sufocante e o cheiro de mel queimado voltou como um soco. Meu estômago queimava. E então, no meio daquele clarão, eu vi a figura outra vez. A mãe do ouro estava atrás do meu caminhão. Flutuava alguns metros acima do asfalto, mantendo o corpo ereto, os braços estendidos levemente como se equilibrasse o próprio peso, mesmo não tocando o chão. A luz ao redor dela pulsava em um ritmo lento, quase respirado. A máscara dourada parecia mais definida agora, com marcas sutis, como sulcos profundos atravessando a superfície lisa, formando algo parecido com expressões. Não eram olhos, mas cavidades alongadas imitavam o formato deles. E mesmo assim, eu sentia ser observado de forma intensa demais, íntima demais. Eu não sei explicar o motivo, mas tive a sensação clara de que a criatura estava analisando cada parte de mim. Minhas mãos tremendo, minha respiração curta, meu medo crescente. Como se ela absorvesse aquilo, como se alimentasse disso. O caminhão começou a perder força. Eu pisava mais fundo, mas a velocidade caía lentamente. O motor engasgou uma vez, depois outra. Eu bati com a mão no volante, tentando não entrar em pânico, mas o desespero subia rápido pelas minhas costas. O brilho ficou mais forte. Tão forte que os contornos da cabine começaram a ganhar bordas douradas, como se estivessem sendo marcadas pela luz. O painel esquentou sob meus dedos e um suor gelado escorreu pela minha nuca, gelado, mesmo com todo aquele calor. Foi aí que percebi uma coisa terrível. A estrada à frente desapareceu. O asfalto sumia alguns metros além do farol, substituído por um espaço vazio, uma escuridão profunda que parecia engolir tudo. Eu apertei os olhos, tentando piscar a ilusão fora, mas estava lá. Era como se a estrada estivesse sendo apagada na minha frente, consumida por alguma força invisível. E então veio o pior. Algo tocou a lateral do caminhão. Não foi um impacto, não foi som. Foi uma mudança na luz. Um reflexo dourado deslizou pela porta do motorista, lento, cuidadoso, como uma mão que se encosta em algo para sentir sua textura. Eu olhei para a janela e vi um rosto colado ali. A máscara dourada estava a centímetros de mim, do lado de fora. Ela não voava, não caminhava, apenas estava ali, como se tivesse aparecido naquele ponto do espaço sem precisar se mover. O calor que vinha dela atravessava o vidro como se fosse inexistente. Meu corpo congelou. A expressão dela, se é que dava para chamar aquilo de expressão, parecia mais definida. Os sulcos se moviam, lentamente, formando algo que parecia um sorriso suave demais para ser humano. Um sorriso que dizia que ela me compreendia por inteiro. A luz aumentou ao ponto de quase cegar. E então, do nada, ela desapareceu da janela. O brilho no retrovisor sumiu. O calor cessou.
A estrada reapareceu à minha frente, como se nunca tivesse sumido. Eu freiei com força, respirando como se tivesse ficado sem ar por minutos. Segurei o volante até meus dedos doerem. O caminhão parou no meio do nada, cercado pelo silêncio. Mas mesmo sem ver nada, eu sabia. Ela não tinha ido embora. Ela tinha apenas mudado de posição. E estava muito mais perto agora. Eu fiquei alguns segundos parado ali, com o motor desligado, respirando como se tivesse corrido uma maratona. A escuridão ao redor parecia se mover, não com formas, mas com intenções. O silêncio não era vazio, era expectativo, como se a própria estrada aguardasse minha próxima reação. Abri a janela devagar para tentar sentir o ar da noite, esperando que isso aliviasse o sufoco queimado que ainda perfumava a cabine. Mas o ar lá fora estava tão denso quanto dentro. Havia um cheiro de terra quente, quase como um barro cozinhando ao sol, misturado com uma nota mineral, metálica, que me fez engolir seco. Peguei coragem e desci do caminhão. O asfalto debaixo dos meus pés estava quente demais, como se tivesse absorvido fogo minutos antes. A luz dos faróis iluminava alguns metros à frente, revelando apenas uma faixa estreita de estrada rodeada pela mata escura. As árvores pareciam inclinadas para a pista, como observadores silenciosos, curvados de um jeito antinatural, criando sombras tortas e nervosas. Eu dei alguns passos em direção ao acostamento, tentando entender se aquela sensação de ser observado vinha da mata ou de outro lugar. Foi quando ouvi. Não foi um som convencional. Não era voz, nem sopro, nem ruído de folhas. Era mais como um pensamento invasivo, algo que não vinha dos meus ouvidos, mas diretamente da parte da mente onde o medo mora. Uma impressão, uma presença, uma ideia plantada com precisão cirúrgica. Volte. Não era um pedido. Era uma ordem. Meu corpo gelou na hora. Dei um passo para trás, sem perceber. Minhas mãos começaram a tremer, e não era pelo frio, porque a temperatura seguia alta, sufocante. Olhei ao redor, procurando qualquer sinal da criatura. Nada. Nenhum brilho, nenhuma sombra movendo, nenhum reflexo dourado. Mas eu sabia que ela estava ali. E então notei algo no chão. O asfalto, alguns metros à frente, não estava apenas quente. Ele estava marcado. Linhas finas, sinuosas, como rachaduras recém-formadas, começaram a se espalhar na superfície escura. Elas se entrelaçavam, formando desenhos que pareciam símbolos, curvas orgânicas, quase vivas. O brilho dourado começava a escorrer por dentro dessas rachaduras, como se o ouro estivesse infiltrando o chão por baixo. Eu dei outro passo atrás. As rachaduras se abriram um pouco mais. Não o suficiente para quebrar a estrada, mas suficiente para revelar algo parecido com luz líquida circulando ali embaixo, como veias pulsando. A temperatura aumentou mais um pouco e o cheiro de mel queimado voltou, mais forte do que antes. Era como se o asfalto estivesse respirando. E então ela apareceu, não surgindo das árvores, nem do retrovisor, nem da escuridão ao meu redor. Ela brotou do chão. A luz dourada subiu pelas rachaduras, ganhando forma. Primeiro, só um brilho denso, pulsando devagar. Depois, a silhueta feminina, alongada, contorcida como se fosse feita de metal quente se moldando sozinho. E por fim, a máscara de ouro emergiu, lentamente, até ficar na altura do meu rosto. Eu não consegui me mover. Meus pés estavam presos, não fisicamente, mas pelo pânico puro e absoluto. A mãe do ouro flutuava acima das rachaduras, e a luz ao redor dela era tão intensa que parecia atravessar minha pele. Eu sentia cada feixe como agulhas quentes entrando pelos poros. A máscara, dessa vez, tinha marcas mais profundas, como se expressões estivessem finalmente tomando forma. Uma tristeza antiga, uma raiva contida, uma curiosidade dolorosa. Ela se inclinou levemente para a frente. E pela primeira vez desde que a vi, o espaço entre nós se dobrou. Não é algo que eu consiga explicar direito. Era como se o mundo tivesse sido puxado para perto, como se o ar entre nós encurtasse de uma hora para outra. Eu quase perdi o equilíbrio. A luz tocou meu peito. Não fisicamente, mas como uma pressão interna, empurrando meus pensamentos, invadindo meu medo, abrindo espaço dentro da minha mente. Eu senti lembranças minhas piscarem, rápidas, como fotografias queimando.
Lembranças que eu não queria revisitar. Momentos que eu escondia até de mim mesmo. Ela estava procurando algo. Eu senti isso claramente. Como se minha memória fosse uma trilha e ela estivesse caminhando por dentro dela. De repente, a luz se intensificou. O calor ficou insuportável. Minhas pernas fraquejaram e eu caí de joelhos. A criatura flutuou alguns centímetros mais perto, a máscara dourada quase tocando minha testa. E então, no meio daquela invasão, ela falou. Não com voz, mas com um pensamento nítido demais, frio demais, certeiro demais. Você sabe o caminho. Eu abri os olhos com força, assustado, e percebi que não estava mais ajoelhado no asfalto. Eu estava de volta dentro do caminhão, com o motor ligado. E a estrada, antes vazia, agora tinha um desvio que eu não lembrava de existir. Uma placa nova, limpa, brilhando no escuro. Caminho Velho do Ouro. 3 quilômetros, meu corpo inteiro arrepiou. Ela não estava só me seguindo. Ela estava me guiando. Eu fiquei encarando a placa por longos segundos, como se ela fosse impossível. Na verdade, ela parecia recém-instalada. Limpa demais. Brilhante demais. Era como se não pertencesse àquela estrada velha, cheia de rachaduras e mato sufocando o acostamento. Aquela placa estava ali por causa dela. Eu sabia disso no meu estômago, na parte de mim que nunca erra quando o medo é real. Engoli seco, mas minha mão virou o volante sozinha, como se fosse puxada por um fio invisível. O caminhão entrou no desvio, que começava estreito e irregular, sem acostamento, cercado por vegetação densa dos dois lados. A mata parecia me engolir enquanto avançava. As folhas se inclinavam sobre o para-brisa, longas demais, pesadas demais, como se quisessem tocar o caminhão. A sensação de calor voltou imediatamente, rastejando pelas minhas pernas, subindo pelo peito, apertando meu ar. Eu sabia que ela estava perto, mais perto do que nunca. O cheiro de mel queimado se espalhou pela cabine de novo, como se estivesse saindo das saídas de ventilação. O Caminho Velho do Ouro fazia curvas suaves, mas nenhuma parecia natural. Era como dirigir dentro de um labirinto orgânico, vivo, que se ajustava à medida que eu avançava. Minha respiração estava curta e o silêncio era tão absoluto que eu conseguia ouvir a vibração dos próprios pensamentos. A estrada então começou a subir. E, quando alcancei o topo, vi o destino que ela queria me mostrar. Era como se o mundo tivesse se aberto. A mata se afastava abruptamente, revelando uma clareira profunda, iluminada por um brilho dourado que não vinha da lua nem das estrelas. O solo era irregular, marcado por rochas partidas, ravinas estreitas e cicatrizes antigas feitas no chão. E, no centro, havia um buraco escuro, como a entrada de uma mina abandonada, grande o suficiente para engolir meu caminhão sem esforço. Parei bem na beirada do desfiladeiro. O motor continuava ligado, vibrando como um coração desesperado. Eu não conseguia desligá-lo. Não conseguia nem tirar as mãos do volante. Foi então que a luz surgiu atrás de mim. Não como antes, em pequenas aparições. Ela se acendeu de uma vez, como um sol nascendo dentro da mata. Eu virei devagar, porque qualquer movimento brusco parecia perigoso, fatal. E lá estava ela. A Mãe do Ouro flutuava a poucos metros atrás do caminhão, mas agora sua forma era muito clara. O corpo era comprido, esticado, como se tivesse sido moldado no fogo ainda derretido. Os braços eram longos, finos, com dedos que se estendiam em pontas afiadas, cada uma brilhando como lâminas de ouro quente. A máscara agora tinha expressões definidas. As linhas profundas davam forma a algo que lembrava olhos fechados e uma boca tensa, como se segurasse palavras muito antigas. Ela brilhou mais forte, e eu senti o interior da cabine apertar, como se o ar estivesse sendo dobrado. Minha garganta fechou. Meus olhos lacrimejaram. A criatura se aproximou, atravessando o vazio como se fosse parte dele. Quando ficou ao lado da porta do motorista, a máscara finalmente abriu os olhos. Não eram olhos de verdade. Eram fendas douradas, profundas, como rachaduras na própria luz. Mas a sensação de ser visto não era nem humana nem divina. Era absoluta. De repente, uma torrente de imagens tomou minha cabeça. A estrada, o clarão, as rachaduras no asfalto, a placa que não existia. E então,
Algo que eu não queria lembrar. Anos atrás, naquela mesma região, antes de eu saber o nome Estrada Morta, eu havia passado por ali durante uma tempestade. Eu era mais novo, impaciente, e por pouco não perdi o controle do caminhão numa curva. Eu lembrava do barulho das rodas deslizando, da carroceria sacudindo, e de uma figura na beira da estrada levantando o braço, pedindo ajuda. Eu nunca tinha parado, nunca tinha olhado para trás. Eu tinha deixado alguém. O pensamento explodiu na minha mente como se fosse lembrado à força. A mãe do ouro se inclinou para mim, observando a reação. A luz ao redor dela pulsava com mais força, como se respondesse ao que eu sentia. Eu entendi. Ela não era só guardiã de minas antigas ou de trilhas de ouro. Ela guardava histórias enterradas, guardava promessas quebradas, guardava arrependimentos. E ela queria algo de mim. A máscara se aproximou até quase tocar o vidro. A pressão no meu peito ficou insuportável. Eu senti lágrimas escorrerem pelo rosto sem perceber. A criatura passou a mão alongada pelo ar, e o chão da clareira reagiu. O buraco no centro brilhou dourado, como se libertasse luz presa por séculos. O caminho velho do ouro pulsou sob minhas rodas, chamando, exigindo. O pensamento dela entrou na minha cabeça outra vez, tão nítido e inevitável quanto uma sentença. Pague o que deve. Meu corpo reagiu sozinho. As mãos soltaram o volante. Os pés saíram dos pedais. O caminhão começou a descer lentamente em direção ao buraco da clareira, como se estivesse sendo puxado por fios invisíveis. Eu não lutei. Não tinha forças para isso. Quando as rodas à frente chegaram na beira do abismo, a luz dourada subiu ao meu redor, quente, brilhante, envolvente. E, pela primeira vez naquela noite, eu não senti medo. Senti a aceitação, como se finalmente entendesse que aquela estrada, aquele brilho, aquela criatura, não estavam me perseguindo. Estavam me conduzindo ao lugar onde todas as dívidas se acertam. A luz engoliu tudo. A estrada sumiu. E eu deixei de ouvir o motor. Só restou o ouro e a escuridão. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!